Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos estar abrindo o segundo livro dos Reis, capítulo 15. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos colocando a nossa vida e pedindo que o Senhor venha com o teu poder nos edificando nessa noite. Nos dá sabedoria e entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, o capítulo 15 de 2 Reis, ele é conhecido como o capítulo dos 7 reis. E ele tem uma estrutura curiosa, porque ele tem 2 reis bons e tem 5 reis que fizeram muita maldade, muita confusão. O escritor bíblico, inspirado pelo poder do Espírito Santo, ele começa o capítulo com um rei de Judá, do versículo 1 ao 7, que nós não lemos. Aí ele fala de 5 reis malignos de Israel. E ele termina o capítulo, a partir do versículo 32, com o último outro rei bom de Judá. Hoje, como nós estamos estudando a queda do Reino do Norte, a queda de Samaria, nós vamos nos atentar aos 5 reis de Israel. Os outros 2 reis de Judá, nós vamos estudar quando fizermos o texto paralelo que está no segundo livro das Crônicas, que é um texto mais completo, com muito mais detalhes. E esse versículo 8 vem nos falando do último descendente de Jeú, o rei Zacarias, filho de Jeroboão. Lembram? Jeroboão, ele teve um reinado, ele desagradou a Deus na idolatria dos bezerros. Porém, ele foi usado por Deus na libertação do povo, na expansão territorial, na reconquista de territórios. Deus manifestando a sua graça, manifestando a sua bondade, usou Jeroboão. E aí ele morre, seu filho Zacarias é empossado. Só que ele vai reinar apenas por 6 meses. Por quê? Vamos estar lendo, versículo 9. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e feriu-o diante do povo, e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Essa foi a palavra do Senhor que ele falou a Jeú, dizendo: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Veja, Zacarias foi o 4º descendente de Jeú. O segundo livro dos Reis, capítulo 10, tem uma profecia. Como Jeú extinguiu o culto a Baal, destruiu o templo, fez tudo o que Deus mandava, o profeta foi levantado e falou: olha, dos teus descendentes até 4 gerações vão reinar. Zacarias foi o cumprimento dessa palavra, porque ele foi o 4º descendente. Jeú teve um filho chamado primeiro Jeoacás. Aí Jeoacás teve um filho chamado Jeoás. Aí Jeoás teve um filho chamado Jeroboão II. E Jeroboão teve esse filho Zacarias. Os 5 juntos tiveram uma dinastia de 102 anos. Foi uma das maiores dinastias de Israel, se eu não me engano foi a maior, cumprindo a palavra do profeta. Agora, Zacarias sofre um golpe. Um camarada chamado Salum conspira contra ele e mata ele na frente do povo. Como foi isso, nós não sabemos.
O que nós sabemos é que ele teve acesso ao rei, foi bem sucedido e conseguiu tomar o poder através do assassinato, através do golpe de Estado, pondo fim na dinastia de Jeú. Só que como o reino do norte, ele é um reino marcado pela desobediência, ele é um reino marcado pela idolatria em Betel, em Dan, adorando os dois bezerros. O que a gente percebe nesse capítulo? Os anos de prosperidade que aconteceram com Jeú, com Jeoacás, com Jeoás e com Jeroboão, Deus colocou fim. E Deus vai trazer uma confusão política sobre o reino do norte. Para vocês terem uma ideia, no reino do sul vai ter um rei chamado Uzias, que vai reinar por 52 anos. Nesses 52 anos do reinado do rei Uzias, em Israel vão reinar 5 reis diferentes. O que a Bíblia está nos mostrando? Que quando Deus abençoa, ele traz estabilidade no governo, ele traz estabilidade política. Quando Deus traz juízo, uma das ferramentas de juízo do Senhor são os maus governantes, são os juízes corruptos, são aqueles que governam de maneira corrompida e que acabam sendo um instrumento de Deus para juízo. É o que nós vamos ver daqui para frente. Salum matou Zacarias e começou a governar. Olha o que vai acontecer. Versículo 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria, porque Menahem, filho de Gadi, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe a tinham aberto, e os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. O que a narrativa nos conta? 30 dias após, um camarada da cidade de Tirsa, chamado Menahem, marcha para Samaria, mata Salum, o assassino foi assassinado, assume o poder. E assim que ele assume o poder, ele já vem com crueldade. Por quê? Porque próximo à cidade de Tirsa, tinha uma localidade chamada Tifsa. E essa localidade não abriu as portas para Menahem, para recebê-lo. O que Menahem fez? Ele veio sobre a cidade, cerca a cidade, entra na cidade, e ele passa a cidade inteira em fio de espada, inclusive as mulheres grávidas. É uma cena horrível. É uma maldade que a gente vê poucas vezes na Bíblia. Veja, ele assume o governo através do assassinato, e ele já começa o seu governo trazendo uma matança sobre a região de Tifsa. Mas uma matança no nível tal que ele não poupou nem as mulheres grávidas, fendendo-elas ao meio. Aí você pergunta, mas por que ele fez isso? Era hábito naquela terra, daquela época, eliminar todos os inimigos, inclusive os descendentes. Era muito comum naquela região e naqueles povos do Oriente Médio, naquela região, que quando alguém vinha contra o inimigo, ele não matava apenas o inimigo, ele matava toda a descendência.
Olha que interessante. Em contrapartida, o filho do rei, Joás foi morto. O filho dele, quando executa juízo, mata apenas os pais. Por quê? Porque em Deuteronômio estava escrito que se o pai pecar, ele morre, e o filho não. Se o filho pecar, ele morre, e o pai não. O que está mostrando aqui? A diferença de um rei que segue a lei de Deus e a diferença de um rei que segue o próprio desejo. Tem gente que olha a Bíblia e fala, nossa, mas a Bíblia está autorizando os pais serem mortos. Sim, ela está autorizando os pais serem mortos, porém ela limita essa morte. Ela tem uma lei para proteger. Lembram daquela lei? Olho por olho, dente por dente? Hoje em dia essa lei é interpretada de uma maneira completamente errada. O pessoal que vê essa lei fala o seguinte, bom, se você me feriu, me arrancou uma orelha, vou arrancar a sua orelha. Então eu tenho que dar a vingança da mesma altura. O que a Bíblia está querendo dizer não é isso. O que Moisés está querendo dizer é que o limite da vingança tem que ser proporcional. Se eu te causei um dano de R$1.000, o dano que vai ser cobrado de você é R$1.000. Como eles faziam antigamente. Entrava na casa, cobrava os R$1.000, matava todo mundo, punha fogo na casa e levava os animais embora. A lei de Moisés limita a vingança. Por isso que pessoas que não compreendem a Bíblia são um perigo para a interpretação bíblica. Essas leis bíblicas estão para proteção. Como existem outras leis, por exemplo, a lei dos ciúmes. Na cultura antiga, se o marido imaginasse que a esposa estava traindo, ele podia chegar e matar, acabou, sem dar satisfação. Na lei de Moisés, não, essa esposa precisava ser levada ao sacerdote, aí havia todo um procedimento, toda uma coisa, e Deus apontava se ela era uma adúltera ou não, de maneira sobrenatural. Através de uma água amarga que provocava um inchaço. Por que está essa lei lá? Para evitar que os maridos, de qualquer maneira, fossem lá e matassem suas esposas. Às vezes o cara estava enjoado da esposa, não queria dar carta de divórcio, aí ele inventava na cabeça dele, ela está me traindo, e ela matava. E ninguém falava nada. Então as leis bíblicas são para proteger, as leis bíblicas são para limitar. E a gente percebe que Manaém riscou aquela cidade de Tífisa, toda aquela região, com raiz e tudo. Matou todo mundo, eliminou os inimigos e eliminou uma possibilidade de vingança. Mas aí o que vai acontecer? Vamos seguir, versículo 17. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1.000 talentos de prata, para que esse o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Síria, de cada homem, 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria, e não ficou ali na terra. Ora, os mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Veja o que acontece. Menahem começa a reinar, belo e tranquilo. Na mesma época, o Império Assírio começa a crescer.
E um rei, inclusive conhecido na história, o rei Pu, marcha contra o reino do norte e invade o reino do norte e vem para tomar Samaria. Duas alternativas ele tinha. Primeiro, guerrear contra a Síria. Ele deve ter medido forças e falou, bom, não tem como guerrear. Segunda alternativa, se render e pagar o tributo. Para vocês terem uma ideia, fazendo um cálculo aproximado do preço da prata hoje, esse tributo que foi pago foi em torno de 20 milhões de dólares para se manter no poder. E como que ele fez essa cobrança? Ele pegou os ricos e cada um pagou 50 ciclos. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui direitinho. 50 ciclos de prata. Um ciclo é 11,5 gramas. Eles pagaram em torno de 560 gramas de prata. Mais de meio quilo. Aí você fala, nossa, pastor, mas esse rei não é de todo ruim. Porque ele só cobrou a prata dos ricos e não cobrou dos pobres. Se você olhar para o texto, fala, nossa, ele até que foi um rei bom. Na verdade, ele cobrou dos ricos por quê? Porque pobre não tem prata. Pobre não teria como pagar. Pobre, mal, tinha o seu salário, que era o sustento de um dia. Então não tem nada de bom aqui, ele simplesmente confiscou daqueles que tinham. E em vez de ele pegar o dinheiro dos cofres públicos, em vez de ele pegar o dinheiro dos tributos, ele pegou o dinheiro dos tributários, daqueles que já tinham pagado o tributo. Curiosamente, que a gente anda pela Europa, pela Ásia, pelos Estados Unidos, pelas Américas, normalmente o governo corrupto, o que ele vai fazer? Tributar o povo. Vai buscar recurso para se sustentar, para se manter no poder. Pode ser o país mais desenvolvido que for, se o camarada tiver oportunidade, ele mete a mão no bolso da turma, seja o país que for, país rico, país pobre, país da América, país da África, país da Europa. Se o camarada tem condição de meter a mão no bolso, ele vai meter a mão no bolso. Veja, aqui Menahem ficou belo e folgado. Quem pagou os 20 milhões de dólares não foi o governo dele. Foram os ricos. Para ele se manter no poder. Quer dizer, o inimigo chegou, enviou um emissário, sitiou a região, e o inimigo deve ter colocado um preço. Eu quero tanto de tributo, senão eu vou destruir tudo. E os assírios tinham uma prática terrível. Para vocês terem uma ideia, a cidade que se fechava contra os assírios e que eles eram obrigados a tomar, eles chegavam ao ponto de retirar a pele dos soldados e fazer bandeiras com a pele dos soldados. Os assírios eram um povo sanguinário. Eles colocavam ganchos nos prisioneiros e vinham puxando os prisioneiros através dos ganchos com cavalos. Eles eram um povo extremamente maligno. Outra prática dos assírios, eles retiravam o povo de uma região e colocavam numa região bem distante. Aí o que acontece? Menahem pega o dinheiro dos ricos, paga o tributo ao rei da Síria, e aí o que vai acontecer? O rei da Síria vai embora, só que ele fica vassalo. A partir dali, de tempos em tempos, ele vai ter que pagar o tributo. E esse tributo provavelmente vai sair do povo. Lembrando, uma das ferramentas de Deus contra o país, contra o povo, é colocar um governo corrupto.
Porque quando o governo é corrupto, quando o governo é injusto, o povo padece. Essa é uma estratégia que está na Bíblia em todas as épocas. E eu acredito que hoje em dia Deus age também dessa forma. Em alguns aspectos, a gente percebe povos debaixo de opressões, vindas de seus líderes que não têm compromisso nenhum, a não ser com o próprio bolso. E isso é juízo. Essa é a maneira que eu tenho que compreender por que essas coisas acontecem. Deus é um Deus que ama, num ponto que Jeroboão II foi usado para libertar Israel, mesmo Jeroboão na idolatria, mas chega um determinado momento que Deus fala, basta. E aí ele vira a mesa. E aí vem o juízo. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é orar pelos nossos governantes, para que nós, igreja, comamos o nosso pão sossegadamente, consigamos ter o nosso sustento e consigamos fazer a obra de Deus com liberdade. O resto é Deus que decide. Ah, mas o governante fez isso. Não, você vai ter a sua preferência, mas veja, é problema do governante. O seu papel é servir a Deus e cuidar do seu. Para que você seja livrado no meio da bagunça. Para que você também não seja metido no meio do juízo. Os moradores de Babilônia que foram para o exílio, aqueles que se apegaram com Deus, prosperaram. Porque esqueceram do juízo que Deus estava trazendo sobre o povo. E em vez de ficar olhando o juízo de Deus, começaram a servir o Deus do juízo. E foram livrados. Deus sabe como agir. Ele é justo, ele é bom e ele cuida dos seus filhos. Agora nós precisamos orar. E a Bíblia não manda eu orar pela autoridade que eu gosto ou que eu não gosto. A Bíblia manda eu orar pelas autoridades, para que comamos o nosso pão sossegadamente e façamos a obra do Senhor com liberdade. Essa é a ordem da Bíblia. Amém? Vamos seguir. Versículo 23. E no ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Benaém, sobre Israel e Samaria, e reinou 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos dos gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Até aqui. Veja, esse camarada começou a reinar. Estava tudo bem? Não, nova revolta. Só que a revolta agora vem do exército. E um capitão chamado Peca, junto com 2 comandantes ali, e mais 50 homens de Gileade, vem para cima e matam o rei no palácio e assumem o poder num golpe de Estado. Esse camarada aqui mal teve oportunidade de reinar, foram 2 anos. Foi arrancado novamente, a bagunça está instalada em Israel. Novamente a matança, novamente o homicídio, novamente a desorganização política. Nós percebemos na Bíblia, são juízes corruptos, juízes que aceitam suborno, governantes corruptos, governantes que aceitam suborno, gente que só olha o próprio interesse.
A gente pega aproximadamente, a gente tem registrado aqui 4.000 anos de cultura bíblica. Do ano 4.000 ao ano 100 aproximadamente. O Apocalipse foi escrito em 92, 95. O que nós vemos são governantes, são juízes, são magistrados, são autoridades corruptas, fazendo mal para o povo. Quando você vê uma autoridade que é de Deus, a marca dela é a benfeitoria pelo povo. Quando você vê alguém que é guiado por Deus, ele é uma pessoa que tem falhas, mas ele faz a benfeitoria para o povo. Podemos citar alguns exemplos. Moisés, José. Podemos citar o bondoso senador José de Arimateia, que correndo o risco de vida foi pedir o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos. Podemos citar algumas pessoas que foram levantadas por Deus para realizar bons governos. Mas a Bíblia está querendo nos mostrar o quê? A corrupção humana e a corrupção dos governos humanos. O que eu estou querendo falar para você? Nós, como cristãos, temos as nossas posições políticas. Mas jamais nós podemos confiar em governantes humanos. A nossa confiança não está na esquerda, a nossa confiança não está na direita. A nossa confiança não está em presidente A, não está em presidente B, em governador A, governador B. A nossa confiança está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso governante, é Ele que cuida de nós, é Ele que coloca o pão na nossa boca. Opiniões políticas são importantes? Sim, se elas forem justas, têm que ser aplicadas. Mas qual é o problema da igreja? Eu noto que tem crente que parece que confia mais em governantes humanos do que em Deus. Porque o camarada só fala de governante humano, seja a favor ou seja contra. Aí dá vontade de você perguntar para o cara, falar, ô irmão, mas e Jesus, como é que fica? Não tem sobrenatural aí na sua vida? Não tem Deus movendo, Deus abrindo portas, Deus provendo recurso? Você não consegue enxergar a mão de Deus trazendo benevolência e também enxergar a mão de Deus trazendo juízo? Você está confiando mais em homens do que em Deus? Lembra o que Jeremias, capítulo 48, versículo 10 ensina. Maldito é o homem que confia no homem e coloca sua confiança no braço forte da carne. O que esse versículo está ensinando? O rei da época queria confiar nos egípcios para se libertar dos babilônios. Aí o profeta falou, meu amigo, você tem que confiar em Deus. Por exemplo, Menahem, assim que o rei da Síria cercou, o que Menahem tinha que fazer? Tinha que fazer como os reis de Judá fizeram. Foram orar, jejuar e buscar Deus. Como é o caso do bondoso rei Ezequias, que nós vamos estudar Ezequias. Quando os assírios cercaram, Ezequias, por orientação do profeta Isaías, se humilha diante de Deus e Deus livra. O que Menahem faz? Confia no dinheiro, confia na riqueza para ser liberto. O que vai acontecer? Toda estratégia humana que não tem a sua confiança em Deus, mas hora menos hora ela vai dar problema. Se você tenta resolver problema somente com estratégia humana, num determinado tempo, aquele problema vai reaparecer. Porque você tem que resolver problema baseado nas verdades de Deus, baseado no poder de Deus, baseado no agir de Deus. Amém? Vamos seguir um pouco mais, versículo 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon e a Abel-Bet-Maaca,
a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naphtali, e os levou à Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca, e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Até aqui. O que acontece? Menahem não buscou a Deus. Gastou 20 milhões de dólares em prata. Pagou para o rei da Síria chamado Pu. Se tornou escravo. Se tornou vassalo. Essa é a palavra certa. Ah, resolvi o problema, estou no poder. Não. Anos depois, ele morre, seu filho assume. O que acontece? Não é o Pu que vem. Agora é Tiglat-Pileser, que também está registrado na história. A arqueologia tem dados sobre Tiglat-Pileser. E aí ele vem mais forte, com exército maior, e ele não apenas cerca a terra, ele leva boa parte da região norte embora. Ele toma toda a região da tribo de Naphtali. Ele toma toda a região da Galileia. E o governo de Israel começa a minguar. O próximo rei, Oséias, o ano aqui de Peca reina 732, Peca reina de 742 até 732. O seu sucessor Oséias, que tomou o poder, vai ser o camarada em 722. A Síria vai vir. E não vai tomar só uma região. Vai tomar o país inteiro. E vai arrancar o país inteiro. E colocar longe. Por quê? Porque quando a gente vai olhar o Reino do Norte, nunca houve arrependimento. No Reino do Norte não teve um rei bom. O Reino do Norte só teve rei ruim ou menos ruim. Como é o caso, por exemplo, de Jeroboão II. Foi usado por Deus, foi um grande comandante militar, mas do ponto de vista espiritual, foi nota zero, continuou na idolatria. Deus usou ele por misericórdia do povo. Deus usou ele porque Deus é bom. Agora, olha que interessante. Nessa época aqui, na história de Israel, vai começar uma atividade profética completamente diferente. Lembra 2 palavras atrás, quem morreu? Eliseu, o profeta. Aí você fala, mas pastor, Israel ficou sem profeta? No Antigo Testamento, Deus nunca se cala. Ele manda o profeta Jonas. O profeta Jonas faz uma profecia sobre Jeroboão, falando de terras que Jeroboão ia conquistar. Nós vimos na palavra passada. A profecia de Jonas se cumpre. Na mesma época, Jonas é mandado a Nínive. E aí Jonas foge da presença de Deus, Deus prepara um grande peixe que engole Jonas, e depois de 3 dias praticamente morto, Jonas é lançado na praia e vai profetizar contra a grande cidade de Nínive. Por quê? Por causa das maldades de Nínive. Lembra?
Eles arrancavam a pele dos prisioneiros, eles prendiam com ganchos, eles arrancavam toda a população. Os assírios eram cruéis. Aí Deus levanta o profeta Jonas, vai profetizar para os assírios. O que acontece? O rei nomeia um jejum de 3 dias, que até os animais entram. E todo mundo se arrepende em Nínive. E aí Deus não executa o juízo. Em contrapartida, da onde que era o profeta Jonas? Da Galileia. Galileia dos gentios. Profetizou. Na mesma época você tem o profeta Amós. Profetizou. Na mesma época você tem o profeta Oséias. Não é o rei Oséias. É o profeta Oséias. Os 3 profetizaram. Se arrepende. Eu vou trazer juízo. Você é minha namorada. Você é a minha querida. Você é a menina dos meus olhos. Para de se voltar para os ídolos, se volte para mim. Só que Israel não se arrepende. Nós vamos ver no próximo capítulo que vai ser arrancado com raiz e tudo. Aqui é um aviso, é uma parte norte. Se o rei Oséias aqui tivesse se humilhado diante de Deus, Deus não tirava. Só que ele continuou na sua malignidade, ele continuou na sua perversidade. E nos dias do rei Oséias, começa a atividade profética dos maiores profetas de Israel, o profeta Isaías. E o profeta Isaías, por causa desse evento aqui, a tribo de Naphtali, a Galileia, ter sido tomada pelos assírios, ele traz uma das profecias mais espetaculares do Antigo Testamento, que vem a se cumprir totalmente no Novo. Vamos abrir livro do profeta Isaías, capítulo 9. E vamos entrar nas nossas aplicações. Isaías 9. Versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Até aqui. O que essa profecia está falando? Deixa eu responder para você. Abre aí, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Agora você vai ligar os 2 pontos. Mateus 4. Olha que legal. Versículo 15. Diz assim. Vamos ler o 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Até aqui. Quem cumpriu essa profecia? Jesus, o Cristo,
o nosso Salvador. Quem é o povo que andava em trevas? Eu e você e os gentios de todo mundo. Nós estávamos mortos em pecados e transgressões. Até que pelo poder do Espírito Santo nós vimos grande luz, Jesus Cristo, que nos salvou. Qual é o maior ensinamento desse capítulo aqui? O mesmo Deus que trouxe juízo, o mesmo Deus que trouxe trevas sobre a região de Naphtali, a região de Zebulon, a Galiléia dos gentios. Ele mesmo se fez carne, habitou entre os homens e veio resgatar o que estava perdido. O que eu estou querendo dizer para você? Existe uma área da sua vida que existe, primeira coisa, você precisa de Cristo. Você precisa se render a Cristo. Porque senão o seu destino é terrível. É inferno sem escapatória. Sem segunda chance. Nós precisamos de Cristo. Segundo, numa aplicação pessoal. Existem áreas da sua vida que estão em trevas, existem áreas da sua vida em que o diabo tem saqueado, existem áreas da sua vida onde as verdades da palavra de Deus não reinam. É hora de arrepender, é hora de confessar esse pecado, é hora de se apegar às verdades bíblicas dessa área e colocar em prática. E o povo que andava em trevas vai ver grande luz. Como? Pelo poder de Jesus Cristo. Essa é a maior aplicação nesse capítulo. A turma está bagunçando, gastando dinheiro, matando um outro. Enquanto isso, no Reino do Sul, o camarada está buscando a Deus. Nós vamos estudar junto. Duas histórias completamente diferentes. De repente, levanta o mesmo inimigo. Um gasta uma grana preta. Depois tem o seu país tomado. O outro vai orar, vai jejuar. O inimigo vai embora. São os ensinos que saltam do texto. Quando você tem problema, não confie em estratégia humana, confie em Deus. Vai atrás de Deus. Ele pode abrir. Maldito é o homem que confia no homem. É uma coisa terrível. Da mesma maneira que Jesus Cristo foi levantar, gente, a profecia de Isaías, ela vai viajar mais de 700 anos para ser cumprida. Qual a chance disso acontecer? A cidade de Cafarnaum, onde Jesus vai morar, é uma cidade litorânea. A profecia fala do caminho do mar. Ao lado de Cafarnaum, mar da Galileia. Aonde Jesus fez os seus maiores sermões, parte deles, no mar da Galileia. Lembra? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Foi ali que Jesus começou a operar. É o que nós precisamos na nossa vida. Você não é apenas salvo por Cristo. Você vive por Cristo. Que mais que eu aprendo do texto? Veja. Corrupção dos governantes traz destruição. E governante corrupto é colocado lá para trazer juízo. Fechou. Seu papel é orar pelos governantes. Você não é pago para ir com a cara do governante, você é pago para orar por ele, para comer. Olha a oração que eu estou dizendo. Para que nós, igreja, comamos o nosso pão sossegadamente e tenhamos o nosso sustento. Entendeu a oração? E não tem problema nenhum orar pela salvação do governante, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Entendeu? Qual é o problema do governante converter? Ah, pastor, não gosto dele, ele é de outra ideologia política, então não quero que converta. É fulano, só que se ele converter e nascer de novo, é seu irmão, vai passar a eternidade contigo.
E se tiver dia, você vai ter que dar bom dia para ele toda vez. Que é pior que o apóstolo Paulo? Deus salvou? Que mais? Veja, os sinais de juízo de Deus foram muito claros. Sempre que você vê juízo, sempre que você vê coisa errada acontecendo, abre o olho. Não pensa que não pode piorar. Nunca fica aquela conversa, pior não fica. Fica. Começou a ver que a coisa está dando errado, começou a ver que a coisa não está caminhando bem. Fecha para balanço. Coloca a sua vida, passa a régua pela Bíblia. Comece a olhar para onde o lugar que você vive está indo. Busque a Deus. Siga as orientações que Deus te der em cima das verdades da palavra. Se previna, vou dar um exemplo. Quando os romanos vieram para cercar Jerusalém, em 66 a.C., que o Marechal Tito marchou sobre a região, os cristãos lembraram da profecia de Jesus, que não restaria pedra sobre pedra. A tradição histórica nos conta que todos os cristãos fugiram de Jerusalém, foram para a cidade de Pela, e nenhum cristão foi morto, porque seguiram a direção de Deus. Em contrapartida, mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos de maneira terrível. Leia as circunstâncias, busque a Deus, busque intimidade com o Senhor, que Ele com certeza vai livrar você, vai te orientar e você vai prosperar. O seu presidente é Jesus Cristo de Nazaré. Não estou falando contra a política, mas eu estou falando de depender de Deus. Porque você pode ter certeza, Jesus é luz do mundo. E essa luz sempre vai prevalecer sobre as trevas, independente do poder humano. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, nos dando discernimento, que nós possamos estar aprendendo dia após dia contigo, que possamos viver uma vida de arrependimento e de consagração a ti. Sê conosco, Senhor, e capacita a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.